dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que a graça possa abundar em vossos corações de sobremaneira. Estamos mais uma vez e mais uma manhã de bênção, manhã de paz, de alegria, porque o Senhor nos ajudou, como disse o salmista no Salmo 4, paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Espero que o seu dia está sendo uma bênção, tua semana, e que Deus abençoe você ricamente. Eu quero nesta manhã trazer aqui uma rápida reflexão. O Salmo é o 127, o versículo 3, onde o salmista diz assim: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Nós estamos com esta escritura e primeiro eu quero começar dizendo que é um grande desafio ser pai. Ou poderia inverter, um grande desafio criar filhos. Hoje sempre foi, ora, os filhos é dádiva. A Bíblia chegou a dizer: bem-aventurado aqueles que enchem deles o seu alforje, né? Mas eu quero focar um pouquinho, falar aqui, talvez isso possa te ajudar. Porque falar de família, de casamento, criação de filhos, até quando temos que falar sobre criar filhos, casamento, relacionamento? Enquanto existir família, enquanto existir casais, enquanto existir casamentos, nós precisamos falar de casamento, precisamos de falar de família, mesmo porque a família é a coluna vertebral da igreja, é o sustento, é a base. Se você tirar a família da igreja, não existe igreja. Família é o maior patrimônio da nação, família é o maior patrimônio da igreja. Então, ser pai e criar filhos, quando digo pai e mãe, né? Ser pai, o que é ser pai? Ser amigo, ser sacerdote, parceiro, irmão, companheiro de jornada. É um privilégio que Deus confere ao homem, apesar de que a responsabilidade ela é tão grande o quanto o privilégio. A responsabilidade de criar filhos, de gerar filhos, é tão grande o quanto o privilégio de ter filhos. Porque nós vemos uma demanda hoje muito grande do mal no mundo, em desvirtuar, em denegrir, deturpar, né? a conduta, a moral, as regras áureas do lar. Quando se fala lar, poderíamos usar o lar cristão, mas lar é lar. Independente se ele é cristão ou não, é um lar. A educação não depende da religião, certo? Porque a educação ela vem de berço. Agora, nós precisamos saber e buscar muito a sabedoria de Deus, porque filho se cria em casa, filho se educa em casa. E agora eu vou dizer uma palavra que não é minha. Quem disse isso foi uma professora, educadora, palestrante, Marlene Guerato, me parece que é o nome dela. Ela disse que filho não se perde no mundo, na rua. Filho se perde em casa. E eu tenho pregado que às vezes nós nos perdemos em casa. Eu, às vezes, posso me perder, me isolar, ficar sozinho, viver uma solidão dentro de casa. Então, por isso, concordo com essa frase da Marlene, porque o filho não se perde na rua, o filho se perde em casa. E todas as vezes que nós vamos falar, sempre que trato esse tema, às vezes ela vem, algumas perguntas são inevitáveis. E talvez essa reflexão seja só isso. Duas perguntas eu quero fazer para você que me ouve, mãe e pai e mãe, família, quero dizer filhos, né?
A primeira pergunta é: os pais são responsáveis quando o filho se perde fazendo a opção de uma vida imoral? Lembrando que essa vida imoral não se trata a imoralidade no tocante à sexualidade e coisas, porque às vezes pensa que moral, a imoralidade é sair na rua nu, né? Imoralidade não é só isso. Segunda, é possível criar filhos segundo a vontade de Deus, vivendo em uma sociedade onde os valores estão tão invertidos? É uma pergunta que às vezes para muitos é impossível. Mas, pastor, eu educo em casa, mas a escola não educa. Escola não é para educar filhos. Escola traz cultura. Os professores jamais vão trazer educação para os seus filhos, para os meus filhos, para os nossos filhos. A influência de um lar, ele deveria ser tanto a ponto da escola. Os 7 anos de uma criança, até ele entrar no primeiro ano, devia ser tanto na vida de um filho, que depois, os 15 anos de colégio dele, não deveria tirar dele aquilo. Por quê? A Bíblia diz: ensine o teu filho no caminho em que ele deve. Ensina, diz Provérbios capítulo 22, 6. Diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Essa palavra, ela tem uma eficácia. Então, observe, uma missão que exige preparo, e nem tanto uma pessoa estuda anos para ser médico, para ser advogado, dentista, administrador de empresa, engenheiro. Ela estuda anos. E ser pai, ser mãe, não é uma missão tão importante, no entanto, não há um estudo, né? A maioria dos casais, eles entram num relacionamento, geram filhos totalmente despreparados, sem estrutura, e daí vivemos hoje num mundo que estamos tão despreparados, e se tratando de relacionamento, de casamento, as pessoas se casam na entrada da cidade, divorciam na saída. Isso tem se tornado comum, sabe? É verdade que todos os pais precisam saber, precisam aprender, nós precisamos aprender. Então, eu deixo essa reflexão nesta manhã para você, e 2 conselhos: que a presença vem antes. A presença vem antes de presente. Você nunca será amigo ou terá um filho, vamos dizer, padrão aos olhos, só dando-lhes presente. Filho quer atenção, filho quer carinho, filho quer momentos, não presente. O presente completa, mas não é tudo. Estudos mostram que, em média, os pais gastam 17 minutos por semana com os seus filhos. Agora eu pergunto: o que é isso? Quem fica o resto desse tempo com os seus filhos? Quem está educando? Qual a influência que eles estão sofrendo? E depois você viu aquele ditado assim, muito assim: esse menino não puxou o pai, esse menino não puxou a mãe. Mas quem é que está o tempo com ele? Quem é que dedica? Quem é que está ensinando ele? Quem é que está influenciando ele o tempo todo? Se você passa 17 minutos com ele, conversa 17 minutos por semana, é os desenhos animados, é a TV, é a babá, é na creche. Quem que é que está educando seus filhos? Talvez este seja o maior desafio para todos os pais. Eu sei disso porque nos falta tempo, nós não temos hora, o trabalho, tudo. Estamos cometendo um grande pecado. E aí vem a pergunta: quem será os nossos profissionais do amanhã? Esse filho
cresceu solitário, revoltado com a vida, sem a atenção do pai, sem a atenção da mãe. E se não tem esses cuidados, muito menos com a igreja, com a fé, com a religião. Não é ensinado à criança o caminho que eles devem seguir. E hoje nós vemos que tudo é normal, tudo está liberado. Porém, existe uma Bíblia, existe uma regra áurea, os padrões de Deus, eles não podem ser esquecidos e abandonados, porque senão acelerar um processo que o mundo está implantando nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas crianças. E se isso continuar, amanhã nós não teremos adoradores na igreja, não teremos altares sendo edificados mais. Aí sim, vamos correr naquilo que Elias disse: Senhor, acabou tudo, não tem mais nada, os altares foram derrubados, não existe mais adoração ao Senhor. Viraram um monte de zumbis, egoístas, adoradores de si próprio, indomáveis, né? O que o mundo quer que sejamos, quando na verdade nós devemos ser pessoas humildes, que compartilhamos experiências dóceis, compartilhamos algo da palavra de Deus, que compartilhamos com a família é o futuro da nação, é o futuro da igreja. Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a cumprirmos a meta, a missão que Deus tem designado para nós nesta vida. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.